Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde. Iniciamos aqui a transmissão do Jornal de Saúde informativo e comparado, apresentado por Marcelo Santos às 8h27, hoje 6 de novembro de 2014. Gente, hoje não poderíamos deixar de comentar isso aqui, não é? E também comparar, né? Porque o feito do Clube Atlético Mineiro ontem, frente à equipe do Flamengo, né? Que estava com a vantagem de 2 gols ganhados, feitos em sua casa no último jogo do Atlético Mineiro com o Flamengo, e ainda repetindo o Esporte Clube Corinthians, não é? Que chegou no Mineirão e aos 4 minutos fez 1-0, e aí aumentando mais ainda a luta dos atleticanos para reverter o placar elástico de 3-0, né? Quando as equipes são equiparadas, né? Como Corinthians e Atlético Mineiro, e agora novamente se repetiu, né? Flamengo saindo na frente, já carimbando, né? Vamos dizer assim, entre aspas, a faixa de disputa pela Copa do Brasil, né? Mas não foi bem assim. A partida dramática começou a ser pintada, não é? Com novas cores após o gol, não é? Ainda no primeiro tempo, e depois uma virada, uma arrancada, né? Tardelli jogou bola na trave, enfim, não conseguiu virar no primeiro tempo, mas no segundo foi uma virada sensacional. Aos 39 minutos, só para resumir aqui, o Luan, né, que eu gosto de chamar de chaveirinho do Atlético Mineiro, porque ele é pequeno, mas é lutador, né, tem uma garra assim descomunal, além de ter servido um gol, não é, pro Ed Carlos de bandeja, driblou quase que 3, enfiou no meio da defesa do Flamengo. Ele fez o dele aos 39 minutos e quase que já poderia se dizer Atlético Mineiro classificado para a final. Mas o Flamengo também não se entregou, não. Levou uma bola perigosíssima com aí a defesa do Vitor, né? Vitor sempre participando intensamente dos resultados conseguidos pelo Atlético Mineiro, né? Fez uma excelente defesa, depois a bola ainda voltou, resvalou, queria entrar, mas foi para a linha de fundo, e alguns minutos depois, né, Atlético se consagrou aí, né, como um candidato aí junto com o Cruzeiro, né, o time que chegou à final. E diga-se de passagem, né, gente, essa final é uma das maiores finais da Copa do Brasil, não é? Os dois times, Cruzeiro campeão brasileiro, Atlético campeão da Libertadores. Cruzeiro tem uma enorme chance, um enorme prognóstico aí pela sua campanha de ser bicampeão brasileiro. Então o melhor futebol está sendo praticado em Minas Gerais nos últimos 2 anos. E somente em 2006, uma final de 2 times de casa, né, como o Vasco e o Flamengo, que já aconteceu na Copa do Brasil, né? É inédita essa final entre Cruzeiro e entre Atlético Mineiro. E Atlético está entre aí os 4, 5, né? E lutando por uma vaga na Libertadores também. Então vai ser um jogão de bola. Não é ufanismo, não é superlativo à toa que está se falando que as 2 partidas vão parar o Brasil, não é? Não é mesmo, vai mesmo, não é? Vai ser uma audiência assim das mais elásticas aí do futebol brasileiro, não é? Porque realmente a campanha do Atlético Mineiro, não é? Que já é a 5ª vez que faz isso, não é? Reverter
e na Copa do Brasil nenhum time conseguiu, né? O Atlético Mineiro conseguiu 3 vezes reverter placares muito desfavoráveis, né? Como aí ter que marcar 3 gols em times fortes, né? Porque afinal quase sempre da Copa do Brasil chegam os times de ponta mesmo, né? Os times melhores colocados, melhores técnicos, um bom plantel, né? Melhor preparado fisicamente, essas coisas todas. Nem é só questão de dinheiro, né? Porque hoje todos os clubes brasileiros, principalmente os grandes, né? Atlético Mineiro, aí Flamengo, etc., Corinthians, estão todos endividados, e muito, né? Atlético Mineiro, diga-se de passagem, está com uma dívida aí de 272 milhões somente com a Receita Federal. Ponto final. Vamos para o que interessa aqui, ó. Número de miseráveis no Paraná caiu 74,5 no período de 10 anos. No entanto, a pobreza absoluta no Brasil não caiu, gente, e aumenta pela primeira vez nos últimos anos. O número de brasileiros em situação de miséria cresceu neste ano, né? Dado isso aí, a gente pode ver, né, pelos viadutos, muitos lugares aqui que a gente passa em Belo Horizonte, você vê a quantidade, né, o crescendo que foi. Isso eu vejo como um crescimento desde o ano passado, né? Este ano estourou, né? O número de pessoas morando, né, dormindo em praças públicas. Aqui tem um local aqui na avenida que Via Expressa, na estação do metrô Lagoinha, que parece que é um dormitório, um albergue mesmo. Às 18 horas, 18h30 mais ou menos, as pessoas já chegam com seus papelões, né? E dormem ali 30, 40 pessoas, né? Se não for mais, porque eu não fico lá à noite para ver o movimento, né? Às vezes que eu tenho algum compromisso, 6h30 da manhã, passo, já filmei, não é? Em outras épocas, que é um absurdo, né? E as praças, então, os viadutos, se o diga, né? Aqui, por exemplo, aqui na Lagoinha, todo dia, praticamente, eles queimam fios de cobre, né? Que eles conseguem ir, às vezes até furtados, né? De casas abandonadas, até fiação pública, para vender para o comércio local, não é? E aquela poluição, beleza, ninguém faz nada e continua a vida, né? Mas isso aqui é outra coisa. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mesmo com a tendência de menos pobres no Brasil, a pobreza absoluta aumentou pela primeira vez nos últimos 10 anos. O IPEA publicou um relatório recentemente dizendo que a população brasileira que vive debaixo do limite de pobreza absoluta cresceu em 10,10 milhões em 2012, que eu estava falando para vocês, ó, para 10,50 milhões em 2013, né? A diferença aí, ó. Entretanto, o número de pobres diminuiu de 30 para 40 milhões em 2012 para 28,70, né? 30,40 milhões para 28,70 milhões em 2013, segundo analistas. O aumento de pobreza absoluta é por causa da estagnação econômica e alta inflação nos últimos anos. Eu não acredito muito nesses números não. O que eu vejo é o aumento, né? Eu vejo, para mim, a mendicância, o pessoal sem casa, não é tudo, pelo meu olhômetro, né? Pelo meu olhômetro aumentou, né? Que uma década atrás aí nós não tínhamos tantos moradores de rua do jeito que nós temos hoje não, né? Mas aí o IPEA está dizendo que diminuiu, né? E diminuiu bastante, né? De 30,40 para 28,70. Eu vejo o contrário aí, sempre muitas pessoas aí, né? Eu vejo aqui, ó, tem albergues, né? Aqui em Belo Horizonte, né? Tem casas de acolhimento, né? Mas isso é complicado. Tem muitas pessoas que vivem nas ruas que não querem ir para os albergues, porque não deve ter uma boa segurança, a violência, uso de drogas, né? E muitas vezes a gente não tem prova, né? Que às vezes a polícia até acho que nem liga, né? Casos de estupros, né?
de abuso sexual de homem com homem, né? E aí das mulheres também. Então é uma coisa assim que fica, né? O cara prefere ficar na rua, no relento, dormir em pé, não é? Ou cochilar em alguns lugares, do que ir para os albergues. E outra população que aumentou também, eu estou falando aí, estou falando dos miseráveis. Tem uma grande população que são o pessoal do crack, não é? Eles zumbeteiam aí durante a noite, né? Praticam pequenos furtos para sustentar seu vício, e durante o dia a gente encontra, né? Isso não tem aglomeração, eles dormindo por aí, jogados assim na rua, né? Aquele sol escaldante, o cara debaixo de um cobertor lá de quase 20 centímetros de espessura, né? Às vezes nem isso tem. E é outra população que aumentou demais, está jogada, né? A própria sorte, ou acho que isso nem é sorte, né? O próprio azar, não é? E que nada é feito. A Dilma Rousseff falou isso no ano, acho que foi de 2012, que iria destinar 4 milhões ou 4 bilhões para o combate às drogas, né? Principalmente quando estava a Cracolândia em São Paulo, dando trabalho para todo mundo, né? E até hoje nada foi feito, né? O que a gente vê às vezes são atos isolados de pessoas que ficam apiedadas, né? E recolhem essas pessoas, pagam um tratamento para elas em alguma casa que já se dispõe a fazer isso. Vemos também instituições religiosas que procuram acolher essas pessoas, né? E lhes dar um tratamento, né? De desintoxicação, de volta ao trabalho, né? A ser útil à sociedade, e talvez a pessoa aí melhore. Mas geralmente quase todos, se não tiverem mesmo, né, essa mão forte ali segurando, ele tem uma recaída e volta para essa vida de fumar pedra, né, e ficar aí jogado, que nem animal fica, né, gente? Você não encontra nenhum cão nesse estado, não é? Ele fica ali um tempo ali, descansa, depois vai embora, vai procurar alguma coisa, e se ele tem casa, ele volta para casa dele. Agora esse ser humano aí, não é? Viciado no crack, na droga, ninguém sabe por quê, não é? Ele perde todos esses sentimentos, não é? De família, o carinho, a emoção, tudo, e vira esse zumbi, esse escravo aí, quase um morto-vivo, né? Devido aí ao seu vício. Gente, o Aécio Neves ontem, né, voltou para o Congresso, não, para o Senado, né, a Câmara do Senado, e já fez um discurso que ele não tinha feito, né, logo quando ele soube do resultado das eleições, né? Um discurso onde está procurando colocar uma militância que não existe, né? O eleitor não é militante, né? O eleitor vota. Então ele diz que vai fazer oposição, né? E para conversar, para ter diálogo, né? Ele já coloca uma imposição com o governo da Dilma Rousseff. Para ter diálogo precisa ter a investigação da Petrobras, como se essa não estivesse sendo feita, não é? Muito pelo contrário, Ministério Público, Polícia Federal, todas as autoridades competentes e do poder, não é, adequado aí, que é o poder judiciário, já estão empenhados, não é, em todo a investigação, provas, e as principais pessoas hoje, não é, já estão presas. E acredito que essa denúncia delação premiada, não é, se tivesse agentes, pessoas importantes que devessem ser ouvidas e presas, né, ou vão ainda serem chamadas, ou já deveriam
estar, né, detidas. Então, talvez a única falha aí de todo esse processo de corrupção da Petrobras seja esse período aí que até tem o sigilo judicial que o judiciário tem, né, para pedir aí, como eles chamam, né, o termo técnico, né, a oitiva das pessoas que foram delatadas, não é? E até mesmo os mandatos de prisão, se for o caso, se elas oferecerem obstrução à justiça, não é? Como eliminação de provas, né? Mentir em depoimentos, essas coisas todas. Então, gente, não vejo com bons olhos essa oposição aí do senador Aécio Neves, não é? Não vai somar. O discurso dele, quando ele viu, não é? Ele recebeu o escrutínio que ele tinha perdido, não é? 51,64 a 48,36, não é? Foi o de união, foi o de trabalhar pelo bem do Brasil, para melhorar a economia brasileira que está estagnada, não é? Procurar fazer as reformas políticas e o que valia agora seria o Brasil, não é? Os brasileiros, e não uma política até, vamos dizer, infantil, não é? Revanchista e sem propósito. Porque fazer um discurso desse para as pessoas, que aí é falar que não tem justiça no Brasil, que aqui está um caos, está uma miséria, está tudo de cabeça para o alto. Não está, né? O Brasil não está de cabeça para o alto, não está desunido, não tem dois Brasis, tem um só. Os poderes constituídos, né? Legislativo, executivo, judiciário, funcionam, não é? A democracia está funcionando e a economia sim está ruim, tem que melhorar. Agora, vocês viram aí hoje, né? Até passou na Rede Globo aí, na Inglaterra teve uma grande manifestação anticapitalista, não é? E também vocês acompanharam aí no mês passado a grande ocupação que teve lá no centro comercial de Hong Kong, não é? Também com enfrentamento com a polícia. Na Inglaterra de ontem, não é? A manifestação anticapitalismo de ontem, os manifestantes usaram aquela máscara branca, não é? Jogaram o que eles tinham em mão lá, né? Aqueles marcadores, né? Cones de marcadores na polícia, o que tinham pela frente a polícia recebeu e a polícia revidou, não é? E bateu também em muita gente, mas tá aí, ó, dois exemplos, né? Como nós tivemos aqui em 2013, junho, onde as pessoas foram para as ruas, não foi para partido PSDB, para candidato Aécio Neves. Aliás, esses caras aí, Dilma, Aécio, todos os políticos oficiais aí brasileiros, nem colocaram o pé, o narizinho na rua, não é? Quem estavam eram os brasileiros, né? Donas de casa com seus filhos, né? Os pais com seus filhos com cartazes, com a bandeira brasileira, pedindo, não é? Mais saúde, transporte público, educação e mais honestidade, né? Combate à corrupção e tudo. E não fomos ouvidos, né? Só um pouquinho, né? Veio mais médicos aí e tudo, mas está precisando melhorar ainda mais, não é? Olha só, gente, tem essa matéria aqui, eu nem vou esmiuçá-la muito, nem vou falar muito sobre ela. Saiu em vários sites, né? Que eu já li hoje. O baterista do AC/DC é acusado de planejar assassinatos, né? Será julgado por acusação, já está em fase de julgamento, né? Agora eu precisava saber, né? Quais seriam esses, mais de um, não é? Planejamento de assassinatos, né? Então tá aí algo que a imprensa mandou, né?
Aqui, ó, o baterista do lendário grupo de hard rock AC/DC, o Phil Rudd, compareceu nesta quinta-feira a uma audiência de justiça da Nova Zelândia e foi acusado de tentativa de contratar um criminoso para cometer 2 assassinatos, informaram fontes judiciais e a imprensa, né? Aí tem essa questão, né? Por isso que eu não quero entrar muito no mérito da questão aí, devido que ele está sendo acusado, né? Ele não é a principal, ele não é o autor do negócio, né? Então é bem, como é que se diz assim, precisa ser provado ainda, né? É igual a questão aqui, não quero defender, não estou defendendo ninguém, né? Eu não ponho a mão em fogo para político nenhum, né? Aqui no Brasil mesmo, mas aqui o PSDB gritou em praça pública, pelas ruas, que Dilma e Lula tinham roubado 10 bilhões, não é? De reais da Petrobras, não é? Isso é crime, não é? Porque para falarmos uma coisa a respeito de uma pessoa, né? E ainda mais roubo, furto, tem que ter prova, tem que ter o julgamento, né? E até mesmo a sentença. Aí sim está comprovado que a pessoa foi mesmo a autora, não é? Daquele, por exemplo, aí de um furto, não é mesmo? Olha, focos para combater mosquito da dengue será em lixo a céu aberto, não é? Olha só, o que seria esse foco, né, para combater a dengue aqui? Estou querendo abrir aqui para vocês, né? Tem uma aí, ó, o Senado brasileiro, hein? Veja só, a gente não entende muito, não acompanhamos muito sobre economia, né? Mas o Senado brasileiro aí voltou a trabalhar e ontem parece que vai dar aí um desconto nas dívidas do estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e muitos municípios aí. É meio esquisito, viu, gente? Isso aí é coisa de campanha e vai dar um prejuízo para a arrecadação de imposto muito grande, né? E os estados mais beneficiados novamente, né, é São Paulo, que às vezes age de forma que mais, né, tem mais vantagens entre outros estados brasileiros e em detrimento que outros estados brasileiros apresentam maiores necessidades, né, quanto à sua população em termos de investimento público, e São Paulo acaba sempre tendo uma parcela maior. Falaram, né, eu li a matéria, estão dando aí os descontos, os juros vai ser até 6,5, 6,9 ao ano, né, para pagar a dívida. Isso vai fazer com que os estados voltem a ter crédito e eles vão fazer dívidas externas, hein? É isso mesmo, já tem aí o pessoal pegar $1 bilhão aí já para investir nos seus estados aí, e não explicam a origem da dívida, por quê, o que aconteceu, qual o motivo do Senado está dando esse benefício para quase 200 municípios, né? E vários estados. Então tá meio nebuloso o negócio aí. Focos para combater o mosquito da dengue será em lixo a céu aberto. O levantamento do Ministério da Saúde, que mede a infestação do mosquito em Manaus, deve ser concluído até sexta e apontar lixeiras como principais criadores da dengue. Olha só, gente, a gente não tinha esse dado, hein? Levantamento de índice rápido de infestação por Aedes aegypti, Lira A, ainda não foi concluído no estado, devido ao Amazonas ter um regime diferenciado de chuva, mas dados preliminares apontam que 48% dos reservatórios de mosquitos são depósitos de lixo a céu aberto. Então, aquele negócio da prefeitura, né, do serviço de coleta de resíduos, de não recolher lixo, ou ficar uma semana atrasando,
em vários bairros da capital, né, principalmente às vezes perto das favelas, né, ou das vilas, pode ser, né, vai ser constatado aí um reservatório de mosquito, né? 48%, né, o estudo lá do LIRA-A vai talvez dar essa evidência, né? Informou, quem está informando isso é gente que conhece do ramo, né? Informou a diretora presidente em exercício da Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS, a Rosimeire Costa Pinto. O LIRA-A do estado será fechado semana que vem e o LIRA-A de Manaus será fechado até a próxima sexta-feira, adiantou. Então, além disso, gente, essa falta de coleta de lixo, tem muitos, mas muitos bairros de Belo Horizonte, pelo Brasil afora, que eles jogam lixo num local ali, ó, e acumula. E o lixo ali, todo mundo sabe que é foco de proliferação de roedores, né, os ratos, né, infesta os animais, os cães, e de insetos. E agora tá aí, né, proliferação, criatório, né, um criadouro ali de Aedes aegypti, o mosquitinho, né, quase parecido aí com pernilongo, que causa a dengue. E tem também o tal do chikungunya, né, gente, que pode também vir a proliferar aí nos lixões. Tá para ser confirmado, né? Mas pelo que falou aqui a Rosimeire, informou que no segundo LIRA, realizado em maio, dos criadouros de mosquitos identificados, 41% estavam em depósito de lixo, 38% em reservatórios de água e 12% em vasos de plantas. No período de chuva, 48% dos reservatórios de mosquitos são o lixo que as pessoas descartam no meio ambiente. O estilo de vida urbano é responsável pela proliferação do Aedes aegypti e não adianta se mobilizar apenas quando temos uma epidemia. Devemos tomar a primeira providência sabendo que se 38% dos criadouros estão nos reservatórios de água, devo tampar o recipiente. É consciência, comentou, né? Isso aí ela está chamando a atenção. Muitas das vezes, gente, acontece de quebrar a tampa da caixa d'água, né? E a pessoa não providenciar outra tampa de imediato, não cobrir, né? E depois esquecer, até mesmo por um momento aí de não ter o dinheiro, né? Isso, gente, é um foco de proliferação aí, onde ele vai lá, deposita os ovos lá, né, as larvas lá, e começam a se reproduzir, né? Quem pica os humanos são as fêmeas do Aedes aegypti, que durante a vida pode picar até 300 pessoas, gente, e criar focos de transmissão dos vírus da dengue ou chikungunya, né? Tinha falado aí para vocês aí, também para outros mosquitos que não estavam infectados. Antes de virar larvas, os ovos do mosquito sobrevivem por até um ano no ambiente, mesmo sem chuvas. Ela falou aí outros mosquitos, tem um aí terrível também, que é a doença de Bauru, não é? Vocês já ouviram falar? É aquela que até pouco tempo não tinha vacina, ou quando tinha vacina era muito cara, não é? Coisa de 2, 3, 5 mil reais, e preferiam sacrificar, né, o animal, né? É a leishmaniose, né? É mais conhecida como mais conhecida como a doença úlcera de Bauru, né? Que dá realmente mais ataca os cães, né? E por isso que eles são os mais sacrificados. Dá um problema no nariz, né? Uma úlcera, uma ferida no nariz, não é? E exatamente, ó, a leishmaniose tegumentar, eu pensei que eu estava até errando o nome, né? Que tem uma outra parecida, um nome parecido, ou úlcera de Bauru, não é? E
ela com nariz de tapira ou ferida brava, também eles chamam isso, nome de calazar, febre de dundum, né? Também é pelo esse mosquitinho, né? O palha, é um mosquitinho bem miudinho também, que pode proliferar aí, e a gente está vendo aí esse excelente estudo feito lá em Manaus, principalmente devido às águas, né? Que pode aí as pessoas virem sem saber, não é? Proliferar aí, jogando lixo. Então, o que tem que se fazer, né, gente? Pegar até mesmo aquele saquinho do supermercado, que hoje é usado mesmo para isso, né? Pega aquele saquinho, acondiciona o lixo, né, direitinho, pega e leva até um local onde vai passar o carro, né? Em última, gente, se não der, o que tem que fazer? Separar o que pode por fogo, né? Não é recomendável isso não, mas dentro de um princípio que tem que se fazer alguma coisa, né? E o orgânico do não orgânico, e dar uma destinação para ele, né? Fazer um adubo, alguma coisa parecida. Não pode aquela coisa fácil, chegar aí numa ribanceira e começar a jogar lixo lá, ou num local e ir colocando lixo. Isso daí você vai estar construindo um foco, não é, de Aedes aegypti, de outros mosquitos, de roedores, para picar a sua família, né? E a dengue, todos sabem que tem a dengue hemorrágica, que ela é letal, né? Ela mata. A chikungunya já não é uma febre fortíssima, você vai ficar 3 dias aí nocaute, com dores de cabeça, olhos, dores nas articulações, nas juntas, né? Depois melhora. Mas a dengue, quando hemorrágica, muitas pessoas já perderam a vida, né? Milhares de pessoas já perderam a vida. Então é bom a gente tomar conta do lixo, né? E para reduzir, acabar, né? Enquanto que a vacina, tem aqui uma notícia também, né? A vacina experimental contra a dengue reduziria 95% dos casos, né? A primeira vacina contra a dengue chegará no mercado em 2015. Nova vacina contra a dengue reduz em 95% casos graves da dengue, né? Uma notícia aí que a gente está perseguindo aí há vários, né, anos e até meses. Eu lembro quando eu comecei aí nas reuniões aqui da Faculdade de Medicina de Minas Gerais, né? A gente já falava isso, precisa ter uma vacina, isso já tem quase 20 anos, né, gente? Nós estamos nessa luta aí contra a dengue. Em 95% dos casos graves da doença, a vacina desenvolvida pelo laboratório Sanofi Pasteur é a primeira contra a dengue. A nova vacina contra a dengue, que já passou por todas as fases de estudos e testes, mostrou redução de 95,5% das formas graves da doença, inclusive a do tipo hemorrágica, na etapa de teste no Brasil e na América Latina. Até a primeira semana de outubro, pelo menos 377 pessoas morreram em decorrência da dengue, a hemorrágica, não é, gente? No país, a vacina desenvolvida pelo laboratório Sanofi Pasteur é a primeira contra a dengue concluída no mundo. O produto demonstrou proteção de 60,8% contra os 4 tipos da doença, ou seja, a cada 100 pessoas imunizadas, 60, né, pessoas, 8, não contraem a doença, e entre as que contraem, 95,5 em cada grupo de 100 não terão as formas graves da dengue, ou seja, não vão ter a dengue que mata, né? Isso significa que praticamente não vamos mais ter casos graves da doença, avaliou Sheila Ronsani, gerente médica da divisão de vacinas do laboratório, ressaltando que a imunização também vai reduzir as internações decorrentes da dengue. Segundo Sheila, os testes demonstraram que a vacina tem níveis de segurança comparáveis aos dos placebos dados aos pacientes. É uma vacina segura, enfatizou. A imunização deve ser aplicada em 3 doses com intervalos de 6 meses,
O laboratório deve entrar com pedido de avaliação da vacina na Agência Nacional de Vigilância Sanitária no primeiro trimestre de 2015, e a expectativa é que até o final do ano que vem ela esteja registrada no Brasil para ser vendida e até usada pela rede pública no Brasil, né? É isso aí, gente. Muito obrigado, saúde e paz. Só tem aquele recadinho para vocês, né, que eu sempre dou aqui, que é para vocês cuidarem dos pés, né? É isso mesmo. Tem aqui um recado aqui para vocês também, que nós estamos aqui numa campanha como que chama mesmo? Branqueamento dos dentes, né? Você que quer passar um Natal bacana aí, ó, tem aqui para você fazer o branqueamento dos seus dentes, né? E também do Estúdio dos Pés. O Estúdio dos Pés e Companhia, Podologia, você pode ir na rua Icó, aqui em Belo Horizonte, né? No bairro Saudade, e fazer lá uma avaliação e começar o seu tratamento, né, dos seus pés, porque é muito importante, né? Eu publiquei no Facebook, vocês podem achar, vocês acham lá também, Estúdio Pés e Companhia, várias fotos, gente, várias fotos muito importantes, né, do tratamento que se faz, né, lá no Estúdio Pés e Companhia Podologia. Tem uma página também no Jornal de Saúde .com.br Estúdio Pés e Companhia, né? O telefone de lá é 3072 1197, 3072 1197, não é? Então você encontra esse trabalho, né, que é muito especializado, gente, ó, e feito com muito profissionalismo também, não é? E os resultados são assim incríveis, como que o pé, né, volta a circulação do pé novamente, né? As unhas ficam melhores, né? Você já viu aquelas unhas que ficam com a crosta, né, esquisita em cima, né? Aquilo lá é uma doença, além das frieiras, né, o pé de atleta, além de outras doenças, dos calos, né? Essas coisas todas que você vai tendo aí, não é? Ó, o branqueamento você faz na Dr. Center. Dr. Center, se você for fazer um branqueamento por aí, o que ocorre? Ocorre que você pode pagar de 800, né, até R$1.000. Lá na Dr. Center está fazendo uma campanha para novos clientes, né? Tem que se sempre ressaltar isso, por isso que faz essa campanha, por isso que está esse preço, para atrair novos clientes e eles trazerem novos clientes também. Então a Dr. Center está fazendo esse branqueamento de dentes para você por R$ 49,90, né? Lá na Dr. Center, se fosse um cliente fora dessa campanha, a Dr. Center cobraria R$ 490, né? Que é o preço de mercado que está por aí, né? Que eu falei para você de 800, 1.000, você vai pagar apenas R$ 49,90. O telefone lá é 3211 5001, fica na rua Santa Catarina 438, ok? Belo Horizonte, Minas Gerais. Agora temos também, né, no nosso último recadinho para você, o curso de formação de terapeutas no Sistema Florais de Minas, semipresencial, com o docente Rodrigo Campos, que é professor, terapeuta e psicólogo dos Florais de Minas. 29 e 30 do 11 de 2014, já tem uma turma. É só você ligar para o 37, né, que é o DDD 3242 1147, 37 32 42 11 47, ou 37 9904 87 92, tá? 32 42 11 47, para você fazer o curso Florais de Minas. Florais de Minas, gente, tem floral para depressão, angústia, insônia, enfim, para várias coisas. É claro que você precisa fazer uma análise primeiro, ver qual o floral que é indicado para você, né? E você vai aprender desde escolher a flor, fazer, estocar, não é? E até administrar para todos os seus familiares, não é? As pessoas todas que você
até mesmo como profissional pode fazer, né? O telefone aí do curso de Florais de Minas é o 37 32 42 11 47. Muito obrigado. Agora nós vamos mesmo, saúde e paz. Daqui a pouco está disponibilizado aqui a gravação aí do Jornal de Saúde para vocês, né? Ontem não deu, eu gravei em cima outra coisa e não disponibilizei o que nós fizemos ontem, né? Mas hoje vai estar aí principalmente essa a análise aí sobre a dengue, né? A vacina, sobre o Lira lá em Manaus. Muito interessante você ouvir, porque é importante para a gente fazer aí a nossa lição de casa também, né? Nem do céu só tá caindo, só cai chuva, né, gente? E milagres também, né, que vem de Deus, né? Que a gente acha que está no céu, mas que está em todas as partes. E nem mesmo chuva está caindo, né? Estamos aí esse período de seca aí por causa das nossas atitudes em relação à natureza aqui no planetinha Terra, aqui tão maravilhoso, tão bonito, não é mesmo? Muito obrigado, saúde, paz e até amanhã. Fique aí com a nossa programação musical. Você que lugar me deitar.